O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, sábado, dia 30, celebramos São Jerônimo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9, versículos 43 a 45, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreenderam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, povo de Deus, um evangelho muito curto e um pouco meio que sem assunto, mas no fundo, existe um assunto muito sério para nós cristãos, uma matéria muito séria para a gente desenvolver, que está bem no início aí do versículo 43 desse capítulo 9. Todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Olha aí, a gente pensa que não tem nada no Evangelho, né? Como nós podemos nos admirar com as coisas de Jesus? Como podemos admirar as suas decisões? Como podemos admirar o seu coração? Como podemos admirar os seus braços abertos na cruz que abraça toda a humanidade? Admirar aqui não é admirar como admirar uma obra de arte apenas e guardar no seu íntimo, na sua cabeça, no seu raciocínio, na sua memória, aquela obra de arte bonita. Não é este admirar. É um admirar de fé. É um admirar de fé. Por que o admirar de fé? Porque eles admiravam Jesus com aquilo que ele dizia, com aquilo que ele falava. E o que é que ele faz? O que é que Jesus diz? Ele diz as coisas do reino. Ele faz as coisas do reino. Pode olhar. Todos os atos de Jesus, todos os movimentos que Jesus faz, todos os encontros que Jesus faz, todas as curas que Jesus faz, cada libertação que ele faz com pessoas que ele vai se encontrando à beira do caminho, como este grande missionário, ele vai falando do reino de Deus. Ora ele fala, ora ele faz. Mas não importa. O importa é que todas as atitudes de Jesus são atitudes do reino de Deus. Portanto, as pessoas começaram a ficar admiradas com isto. Nós não tínhamos isso entre nós, diz um outro texto do Evangelho. Deus veio nos visitar. A tenda de Deus veio estar presente em nós. Deus armou a sua tenda novamente em nós. Essa era a pergunta que o povo fazia na época de Jesus Cristo. Porque a gente não ouvia uma pessoa falar desse jeito, se ele fosse considerado Messias, um profeta, não importa, mas fazia tempo que a gente não via alguém falando desta forma, desse jeito. Portanto, começava a desenvolver nessa admiração a fé. A fé. Admirar de alguém, admirar-se daquilo que ele faz, admirar-se, como eu disse, da cruz, admirar-se do seu abraço, admirar-se da sua vida, ele vai transformando isso, essa admiração na fé. A fé naquilo que Jesus falou, naquilo que Jesus fez, no convite que ele me fez, que ele te fez, que ele nos fez, para como igreja construir, continuar construindo na labuta do dia a dia o reino de Deus. Aproveitar as oportunidades, como Jesus aproveitava, para poder então fazer com que as outras pessoas também fiquem admiradas de como é construir o reino de Deus, de como é ter fé para poder construir o reino de Deus. E assim a plenitude se faz. Veja, esse ano nós estamos celebrando 300 anos de devoção à Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, com o tema das redes ao coração dos humildes.
que é que está acontecendo com esses 300 anos? O que é que está acontecendo com esse grande jubileu? É Deus falando, é Jesus, é o Espírito falando e fazendo acontecer o reino de Deus. Imagina, povo de Deus, 300 anos, não é 300 dias, são 300 meses, 300 semanas, são 300 anos. É muita coisa, são muitos dias, são muitos milagres, é muita presença de Deus, é muita gente, são quantas pessoas que já passaram pela vida cristã na construção do reino de Deus a partir da devoção à Nossa Senhora Aparecida nesses 300 anos. Portanto, está aí a expressão de Deus, está aí a expressão de Deus, está aí a manifestação de Deus no nosso dia a dia, está aí Deus, Jesus falando, está aí Deus falando, está aí Deus fazendo acontecer as coisas ainda entre nós. É preciso ter sensibilidade, é claro, para tudo isso. Porque se nós não temos sensibilidade para tudo isso, as coisas vão passando do jeito que vão passando. Daqui a pouco a gente está com o cabelo branco, que nem o Padre Primo já está, com quase 50 anos, e as coisas não aconteceram nada comigo. Né? Eu preciso me tornar esse discípulo missionário desta palavra, dessas coisas que Jesus fez. Se Jesus fez, eu também posso fazer. Até melhor. Lembra que o próprio Jesus disse que o discípulo deve superar o mestre. Deve ir além, a partir dos sinais dos tempos, é claro, a partir da graça de Deus, da bênção de Deus, nós vamos superando, nós vamos fazendo diferente, nós vamos superando com coisas até mais maravilhosas que brotam do coração de Deus. Um bom sábado a todos vocês, Deus abençoe, Deus os guarde, e que a Mãe da Aparecida vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.